Esse capítulo confirmou que o Juksuru é real e o Momonosuke está no ápice do seu poder. Ele realmente é tão forte ou vai se tornar tão forte quanto o Oden? Polêmica Yamato e Okiku no banho. O que a gente pode comentar sobre isso? Além disso, nós também temos que o Touro Verde foi revelado, não sua face, mas os seus poderes. Nós vamos comentar sobre tudo isso e o que ele vai fazer no país de Wano nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu trouxe as minhas opiniões sobre o capítulo 1052 de One Piece, diversos pontos, mistérios e também os poderes do Touro Verde sendo revelados. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já confere se você já está inscrito no canal. Se não tiver inscrito ou não estiver recebendo a notificação do YouTube, se desinscreve e inscreve mais uma vez ativando o sininho para o YouTube te recomendar mais vídeos aqui do canal. Aproveita que você já está aí embaixo e já deixa aquele likezão e comenta, o Touro Verde vai solar todo mundo em Wano? Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo realmente começa com os Goroseis comentando sobre a queda de 2 Yonkous e 2 ao mesmo tempo, e cuja informação eles não podem guardar, não podem conter, porque vai vazar por todo mundo de One Piece. Mas o pior de tudo é que com a queda, ou mesmo com a queda desses 2 Yonkous, eles não vão poder tomar o país de Wano para si, porque o país continua com as fronteiras fechadas e isso torna esse país uma fortaleza impenetrável. Então mesmo o governo mundial que domina todo o mundo de One Piece com um exército absurdo, nem eles podem lutar contra o país de Wano em si, contra a geografia do país de Wano. E a gente, ou pelo menos eu, já estava falando que o Momonosuke era um cagão, medroso, porque ele não queria abrir as fronteiras do país de Wano naquele momento. Mas essa aí pode ter sido a primeira e maior decisão do Momonosuke como Shogun. Não abrir as fronteiras do país de Wano ainda, porque ele sabia que poderia trazer riscos para o país, inclusive não teria como proteger seus salvadores depois de toda aquela batalha contra o Kaido. Com as fronteiras do país fechadas com uma fortaleza, os Mugiwaras puderam passar uma semana se recuperando sem problema nenhum. Então essa aí foi uma primeira decisão muito acertada do Momonosuke. E os próprios Gorosei se questionam se eles ainda podem pegar a Nico Robin como ali um presente de consolação por tudo isso que aconteceu. A Nico Robin ou a Robin não apareceu durante todo esse capítulo e aí a gente se questiona o que aconteceu com ela. Será que ela vai bater de frente ali com o Touro Verde e ele vai acabar capturando ela na maciota e vai sair voando dali do país de Wano? Ou será que ela tem algo mais interessante para fazer? A gente sabe que os Mugiwaras não estão se importando com a história do mundo de One Piece, esse aí é o papel da Robin. O Kaido muito provavelmente tem um Road Poneglyph, o Road Poneglyph que sempre esteve em Wano. Então se ela não apareceu nesse momento aqui, é porque ela está procurando esse Road Poneglyph. O meu único medo é ela bater de frente ali com o X-Drake, por exemplo, ou com o próprio Touro Verde, que ao vê-la, vão tentar capturá-la e levá-la para o governo mundial. Mas eu acredito que ela só não apareceu nesse capítulo porque ela está empenhada em procurar esse Road Poneglyph e saber as informações que ele vai dar. Com apenas 7 dias que o país de Wano foi liberto, a gente consegue ver as mudanças já acontecendo. Primeiro, que a história do país que foi ensinada de uma maneira torta, agora está sendo ensinada da maneira certa. Inclusive, os principais heróis do país de Wano agora vão ser aclamados, vão ser conhecidos. Não só isso, mas uma cena, um quadro bem impactante e emblemático do país de Wano, é esse garotinho bebendo um copo de água cheio pela primeira vez. Agora tu pega esse exemplo e traz para o mundo real. Se a gente passar um dia sem beber água, ainda mais para as pessoas que moram em uma cidade quente de 30 a 35 graus, quando a gente bebe água, ainda mais uma aguinha gelada, a gente tem aquela sensação de saciedade. Mesmo que a água não tenha gosto, ela se torna gostosa nesse momento porque a gente está sendo saciado por ela. Agora tu imagina esse dia inteiro multiplicado por todos os anos da vida dessa criança, porque ela nunca deve ter bebido um copo de água saudável e gelada, refrescante em toda a sua vida de uma só vez. Se ele bebeu foi em frações,
ou então a água estava meio que não em um estado bom para beber, estava contaminada. Eu acredito que esse aqui deve ter sido o primeiro momento que essa criança conseguiu beber um copo de água completo, refrescante. E essa é uma das cenas mais impactantes de Wano, que nos mostram ali as primeiras mudanças após o governo do Shogun Orochi, com o governo de alguém que realmente zela pelos seus cidadãos. Nos é dito que vai ser criado um novo santuário, assim como o do Ryuma, só que para homenagear o Oden e os seus companheiros, que são todos heróis que morreram em batalha para libertar o país de Wano. Aí nós temos o exemplo do Yasuye, dos outros daimyos, Izou e Ashura, os últimos a morrerem em batalha para libertar o país de Wano. E agora sim está caindo a ficha de que Izou e Ashura realmente morreram. Só que mesmo assim eu ainda não estou sentindo o peso da morte desses dois personagens. Se vocês forem procurar, até a morte do Yasuye foi mais impactante do que a morte do Ashura e do Izou. Por mais que seus sacrifícios tenham sido mais heróicos, foi um momento onde eles salvaram seus companheiros para que eles não morressem também. Então, por mais que as mortes deles tenham sido mais impactantes, eu não senti o peso que eu senti na morte do Yasuye. Esse é só um pensamento que eu não sei se vocês compartilham, e se compartilharem, comentem aqui embaixo. Vocês sentiram o peso da morte de Ashura e Izou? Já na Capital das Flores, Luffy e Zoro finalmente acordam. A Yamato não tinha banhado e nem comido nada, ou não iria fazer isso até que eles acordassem, e eles finalmente acordaram. Ao mesmo tempo, né, um pedindo carne e o outro sake. Só que esse quadro aqui, ele é importante por causa dos detalhes. Se vocês repararem, Zoro e Luffy ainda estão se recuperando, mas o Luffy é o único dos dois que ainda está precisando de sangue. A gente vê uma bolsinha de sangue ligada a ele, porque ele não se recuperou totalmente. Isso aí pode ser um dos pontos negativos da sua transformação. Bater o seu coração na frequência das batidas do coração pode fazer com que o Luffy gaste muitos nutrientes e consecutivamente o seu sangue. E aí pode ser que futuramente, se ele utilizar demais, não pela transformação em si, mas porque ele abusou de seu despertar utilizando 2 vezes, pode ser 2 vezes seguidas, logo após aprender, pode ser que ele venha a morrer. Ou então o seu tempo de vida vai ser reduzido ainda mais se ele abusar desse poder. Uma coisa que eu não comentei desde que as batalhas finais acabaram foi a recuperação absurda do Sanji. Ele não precisou de um tratamento de um médico para se recuperar. Ele se recuperou de maneira natural e em uma velocidade absurda. E desde lá até agora ele está de boaça. Uma coisa engraçada desse momento aqui é que o Momonosuke, em forma adulta, vai falar com Luffy e Zoro e eles nem ligam porque não conhecem esse cara. Eles só vão perceber que é o Momonosuke depois que o Momonosuke fala que é ele mesmo. Então esse momento aqui foi bem interessante. Só que o mais engraçado ainda estava por vir, quando ele pula nos seios da Nami pensando que ele iria ser recebido como uma criança. Assim como a Nami sempre fez, ele levou um socão absurdo e agora ele está adentrando a vida de um adulto, não tem mais as regalias de uma criança, por mais que ele ainda tenha 8 anos de idade. Eu só senti falta do Kinemon nesse momento aqui, onde tá Sanji e Brook achando engraçado o que aconteceu com o Momonosuke. O Kinemon também deveria estar participando desse momento aqui. Só que um ponto interessante é que desde que o Momonosuke pegou uma voadeira para sua irmã, esse socão aí pra Nami, o Zoro viu ele pela primeira vez e o próprio Luffy também falou, ele está mais forte, ele está com um corpo mais forte, fruto de ter recebido o DNA do seu pai. Isso aí é interessante porque o poder do Juksuru realmente é real. Quem fez parte dessa religião agora está colhendo os frutos. A pessoa, quando é amadurecida pelo poder do Juksuru, ela chega ao seu estado mais forte, ao seu ápice, dependendo da quantidade de tempo que essa pessoa é envelhecida ou amadurecida. Então o Momonosuke está nas suas plenas capacidades físicas para se tornar o maior espadachim do mundo de One Piece, e a própria Yamato fala isso. E não tem problema ele ser assim porque herdou do Oden. O próprio Luffy pode ter herdado do Garp, do Dragon, por exemplo, e por isso que ele é um monstro.
Se o Zoro realmente for da família Shimotsuki, isso aí nos mostra o porquê que ele é um espadachim absurdo. Porque o seu pai, o Ushimaru, também era. O Ryuma era o deus da espada. Nós temos o exemplo do Sanji, que mesmo que seja modificado geneticamente, herdou esses genes do seu pai, que modificou para ele, e aí ele tem essa recuperação absurda. Então, dentro do mundo de One Piece, herdar características dos seus antecessores não é um problema. E o Momonosuke se tornar forte, ou precisar treinar para isso, mas ter um corpo apto a se tornar o maior espadachim o maior samurai de Wano, é um feito absurdo. Uma coisa que o Oda não poderia esquecer é da promessa de Zoro e Sanji, que eles se enfrentariam e o Zoro mataria o Sanji se ele fosse diferente depois da batalha. Só que o Sanji não é, mesmo assim eles ainda estão lutando porque não se suportam. Então esse momento aí também foi bem engraçado. Um ponto interessante aqui é que o Luffy ainda continua chamando a Yamato ou o Yamato de Yamao. O Luffy não chama os seus companheiros por apelidos. Então isso quer dizer, ou é um detalhe que o Oda tá nos jogando, de que o Luffy ou a Yamato não vai entrar pro bando, ou o Luffy não vai aceitar a Yamato dentro do bando. Eu fiquei preocupado com isso. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo também. Agora o momento que causou polêmica na fandom foi os banhos masculinos e femininos. E aí eu tenho alguns pontos a se comentar sobre isso. Primeiro, é um problema que o Oda colocou. Ele dividiu homens e mulheres para banharem em locais diferentes, né? Só que o Komatio, por mais que ele seja um animal, ele continua sendo um homem. A não ser que o Oda revele futuramente que é fêmea. Então, sendo macho, ele deveria estar no banho de cima e não no banho de baixo. O próprio Chopper é uma rena macho, só que ele está no banho masculino. Então esse aí já é um problema grande. Agora a Yamato está no banho masculino e a Aokiko está no banho feminino, isso aí não tem problema nenhum. É questão de aceitação, de se aceitar como do sexo oposto. A Yamato se vê melhor no banho masculino porque ela se acha um homem. Ela se vê assim, a partir daqui a gente pode inferir que ela se vê como um homem. E a Aokiko sempre foi dito que ela se via como uma mulher. Então eles estão nos seus locais adequados para o que eles acham que são, ou para o gênero que eles querem ter. Só que a Yamato ou o Yamato está no banho masculino e se sentir como um homem por estar ali, não significa que ela ou ele não tem ali as protuberâncias de uma mulher. E por isso a gente tem ali alguns safadinhos que não estão aguentando ficar no mesmo local, estão se sentindo dentro de um sonho. A gente tem ali o Sanji e o Brook, que são taradões, e a gente já conhece isso deles. Não tem como o personagem mudar só porque a gente quer que ele mude, quer que eles respeitem, mas o Oda até pode trabalhar isso com eles, à medida que, se a Yamato entrar para o bando, eles vão aceitar ela, gradualmente vão aceitar ela como um homem, e aí vai ser natural tomar banho numa banheira grande assim, com ela, sem problema nenhum. Só que no momento, esses personagens aí são taradões, não tem o que fazer. O Momonosuke deve ser a primeira vez que ele está se sentindo verdadeiramente um homem. Por mais que quando criança ele já tenha tomado banho com Nami e Robin, aqui ele está numa situação diferente. Ele já está com seu corpo maduro, e quando a pessoa tem um corpo maduro, os hormônios afloram, e aí ele está vendo a Yamato ali. Então, ele deve estar se sentindo um homem pela primeira vez. Fora isso, não temos problema nenhum. Yamato, a gente pode considerar a partir daqui que ela se considera realmente um homem e quer ser um homem. E a Aokiko sempre foi isso. Ela sempre se sentiu como uma mulher, porque o seu coração é de mulher, então ela é uma mulher. Além disso, nós também temos que o Apu vazou todas as informações do que aconteceu naquela guerra, e agora nós temos as denominações de Yonkous para outros piratas. Lembrando que o Luffy já tinha a denominação de Yonkou depois dos acontecimentos de Holy Cake. Então, outros personagens que devem ter essa denominação são Kid e Law. Os dois devem adentrar a classe de Yonkous no lugar de Kaido e Big Mom. Agora eles podem ser considerados assim. Só que o problema maior é saber qual a recompensa de toda essa galera. Porque quando o Oda revelar, vai ser de todos os chapéus de palha, vai ser do Law e o seu bando, vai ser do Kid e os seus principais membros. Então haja recompensa, meu amigo, haja recompensa. Agora, quais serão as recompensas dos principais?
Eu acredito que, por exemplo, Luffy vai para casa dos 4 a 5 bilhões, mas se for para ele ter 5 bilhões, eu sou mais que ele tenha 5 bilhões e 600 milhões, porque não é uma diferença muito grande de 5 bilhões para 5 bilhões e 600 milhões. É uma diferença grande de 1,5 bilhão para 5 bilhões. Essa aí é uma grande diferença. Agora, 600 milhões numa recompensa de 5 bilhões não tem muita diferença, por isso que eu quero que essa seja a sua recompensa. Se Law e Kid se tornarem os novos Yonkous, então eu já vejo que as suas recompensas têm que ser algo em torno de 2,5 bilhões, 3 bilhões a 3,5 bilhões de Iberis para cada um. Porque eles vão estar entrando a classe dos Yonkous, assim como o Teach também. E o Teach, se eu não me engano, tem 2 milhões e 900, 2 bilhões e 600, se eu não me engano. Agora, Zoro, Sanji, Killer, até o Beppo, eu acredito que vão ter recompensa. O Beppo eu acho demais, mas esses aí vão ter recompensas de 1 bilhão a 1,5 bilhão, por aí. Vai variar entre eles, porque essa é uma recompensa ou são recompensas de comandantes de Yonkou. Então, muito provavelmente, essa galerinha aí vai ter essa recompensa de 1 bilhão a 1,5 bilhão. O Jinbe pode entrar aí também. A Yamato, como sua primeira recompensa, pode entrar aí também. Mas eu acho que, para serem novos Yonkous, vão ser Law e Kid, porque o Luffy já é considerado. Ele é considerado o 5º Yonkou. Para fechar o capítulo, nós temos a aparição do Touro Verde. Assim como o Aokiji dava rolês aleatórios de bicicleta, ele dá rolês aleatórios com a flor nas costas e ainda voando. Então é comprovado que, por essa flor nas suas costas, o seu poder tem a ver com a natureza. Então o Tassiano, lá do canal Zona P, parceirão aqui do canal, ele acertou. Ele fez uma teoria de que a fruta desse cara teria alguma coisa a ver com a natureza. Poderia até ser uma logia da natureza. E tem todas as características para ser uma logia. Então, ele acertou e o poder dele realmente tem a ver com a natureza, por essa flor nas suas costas. Uma flor que, não sei como, tá girando como se fosse um helicóptero e ele tá voando de uma maneira bem tosca, mas tá voando. Agora, a pergunta que fica é, o que esse cara vai fazer em um ano? Será que ele vai tentar arrumar briga com todo mundo? Se for, ele é picorosozão. É um dos mais fortes de One Piece, porque nós temos Luffy, Law, Kid, Zoro, Sanji, Jinbe, Yamato, Momonosuke adulto, toda essa galera aí pra bater de frente com ele. Será que ele vai enfrentar todo mundo? Ou será que ele é do país de Wano ou tem alguma relação com o país de Wano? E por isso que agora o país está liberto, ele se sentiu na obrigação de voltar ao seu país para ajudar de alguma forma. Eu penso nisso porque o Akainu falou para ele não fazer loucuras dentro do país. Então eu acredito que ele não vai arrumar briga. Ele vai fazer alguma coisa por ter relação com o país de Wano. Assim como a gente já viu Fujitora não ir atrás do Luffy desacordado só depois que a sorte do Luffy virasse, ou então o Aokiji deixando os Mugiwaras fugirem, o próprio Garp foi conversar com o Luffy e deixou eles fugirem também. Então eu acho que isso pode acontecer com o Touro Verde. O que vocês acham? Já comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final os últimos 2 vídeos aqui do canal, dá uma conferida aí que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!